Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá retomar o nosso projeto aqui. Eu estou muito feliz de vir com vocês com esse projeto para ensinar para vocês realmente de uma forma que fique muito mais fácil compreender a legislação da EBSER para o concurso que está chegando, né? E eu sinto que você que está me acompanhando aqui vai conseguir conquistar uma dessas vagas. Então vamos lá continuar aqui o estudo do nosso Estatuto Social da EBSER, que foi publicado através do decreto 7.661 de 2011, já passou por diversas atualizações, então eu quero deixar vocês tranquilos que tudo que eu venho trazendo aqui é com base no que realmente está mais atualizado, para que vocês não sejam pegos pela prova pedindo questões atualizadas acerca da temática e vocês estejam estudando com material antigo. Não, tá tudo atualizado. Inclusive isso, no vídeo passado foi dúvidas, algumas pessoas perguntaram, está atualizado, Gi? Está assim, hoje eu fiz questão de trazer aqui para vocês, já no slide inicial, que ele está assim, atualizado, tá? Então vamos lá continuar. E hoje, gente, muito importante, prestem muita atenção em cada ponto que eu vou trazer aqui, porque a gente vai conversar sobre o Conselho de Administração. O Conselho de Administração é um órgão muito importante da EBSER, e aí você tem que saber tudo sobre ele. Ele e a diretoria executiva são pontos-chave para questões mesmo da prova. Então, estejam atentos a tudo que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, vamos lá, começar. O Conselho de Administração. O que é esse Conselho de Administração? Ele é um órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSER, tá? O que é colegiado? Ele é composto por vários membros. E aí eu vou trazer isso para vocês aqui. E deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa. Então, ele não vai agir pontualmente. Ele é aquele órgão que vai pensar na longevidade da empresa e nos melhores processos, questões de qualidade, vocês vão ver aqui bem direitinho. Então, ele é um órgão muito importante, tá? Qual sua composição? O Conselho de Administração ele é composto por 9 membros. E esses 9 membros serão eleitos pela Assembleia Geral. A gente já conversou sobre ela na aula passada. Se você não viu, se você está chegando aqui como o primeiro vídeo que você está assistindo, nós já temos aqui uma série de vídeos. Esse é o 6º vídeo que eu estou publicando sobre a legislação da EBSER. Então, eu oriento você a dar um pause aqui e na playlist aqui do canal de legislação da EBSER e vir estudando tudo certinho desde o primeiro para que você consiga entender. Então, na aula passada, a gente falou sobre a Assembleia Geral e aí esses membros do Conselho de Administração, eles serão eleitos pela Assembleia Geral obedecendo a seguinte composição. E aí essa composição, eu sempre falo para vocês aqui, teve número, já bota aí um asterisco no seu caderno, no seu resumo, passa um marca-texto, porque é muito importante. As bancas, elas realmente gostam de explorar essa questão de composição, de números que vem trazendo, para ver se o candidato realmente está atento, porque aquele desatento já vai escorregar a partir daí, tá? Então, são 9 membros eleitos pela Assembleia Geral. Também grifa isso aí no teu caderno, porque se eles trouxerem qualquer outro órgão, não. Eles são eleitos pela Assembleia Geral, obedecendo a seguinte composição. E aí eu trouxe aqui de uma forma para realmente vocês conseguirem fixar. O que é que eu oriento? Quando a gente chegar ao final de toda essa série, vocês vão fazer um quadro comparativo dos componentes do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo, bem direitinho. Mas cada um deles é muito importante que você saiba. E aí eu trouxe de uma forma para realmente ser mais fácil de vocês fixarem na mente, tá? Como é que esses 9 membros eles vão ser distribuídos? Então, eu trouxe aqui para vocês 3, 2, 1 e O, tá? Para vocês fixarem mesmo. Então, vão ser 3 membros indicados pelo ministro de Estado da Educação, 2 membros indicados pelo ministro de Estado da Saúde, um membro indicado pelo ministro de Estado da Economia, um membro do representante dos empregados da EBSER
e um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, que é a ANDIFES, sendo reitor de universidade federal, tá? E o presidente da empresa, que não poderá, de forma alguma, exercer a presidência do conselho, ainda que interinamente. Então, percebam que a gente fazendo aqui o somatório dá realmente os 9 membros do conselho de administração. E aí, para que você não fique perdido no estudo, para que você consiga fixar, coloca na sua mente assim mesmo. Começa com 3, depois 2, depois 1, depois 0 ou, tá? Eu trouxe aqui como ou, mas aí você vê como é que você grava melhor aí na mente. E aí, 3 do ministro de Estado da Educação, 2 do ministro de Estado da Saúde, 1 do ministro de Estado da Economia, 1 representante dos empregados, 1 indicado pela Andifes, que precisa ser reitor de universidade, e o presidente da empresa, que não pode exercer a presidência do conselho, ainda que interinamente. O presidente do conselho de administração teve algum tipo de ausência, não pôde comparecer, vamos colocar o presidente da empresa substituindo o presidente do conselho de administração. Não pode, tá certo, gente? Vocês vão ver que em caso de vacância, existe sim uma situação de quem indicar para exercer realmente a presidência do conselho de administração, ainda que interinamente. Mas não pode ser o presidente da empresa, da EBSER, tá? E aí, continuando, é importante, tá? Alguns pontos que eu trouxe aqui para vocês que vale a pena vocês frisarem, entenderem, tá? Para que, se for abordado na hora da sua prova, vocês saibam. O conselho de administração deve ser composto por, no mínimo, 2 membros independentes, sendo um indicado pelo ministro de Estado da Educação e um indicado pelo ministro de Estado da Saúde. E aí eu trouxe aqui para vocês, no slide passado, a composição, né? E aqui tem essa observação. O presidente do Conselho de Administração e seus substitutos serão escolhidos pelo colegiado, ou seja, por todos os membros. Dentre os membros indicados pelo ministro de Estado da Educação, então, quem que vai ter que ser o presidente do Conselho de Administração? Ele vai ser eleito por todos os membros, mas precisa ser um daqueles 3 que foram indicados pelo ministro de Estado da Educação, que não estejam em condição de membro independente. E aí eu trouxe aqui para vocês que o ministro de Estado da Educação, ele vai ter que indicar, dos 3 membros, um vai ser membro independente, então vão sobrar 2. Então, desses 2 é que vai sair o presidente do Conselho de Administração, tá? E aí, o representante dos empregados, ele será escolhido como? Ele será escolhido dentre os empregados ativos da EBSER pelo voto direto de seus pares, dos seus colegas, em eleição organizada pela empresa em conjunto com entidades sindicais que os representem. Então, vai ser os candidatos que acharem que querem participar desse conselho de administração vão se propor realmente a essa eleição, vai ser marcada pela EBSER, pela empresa e pelas entidades sindicais, um momento de votação de todos os funcionários ativos da EBSER para eleger aquele que vai representá-los no conselho de administração, tá? E o representante dos empregados, ele não poderá participar das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios, vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar. Por que que isso acontece? Porque se ele participar desse tipo de reunião, ele vai ser caracterizado como conflito de interesse, então não pode. E aí tais assuntos serão deliberados em reunião separada exclusiva para esse fim. Então todas as outras reuniões em que o conselho de administração ele se reúne para deliberar, o representante dos empregados pode participar, mas quando se tratar de remuneração, de benefícios para os empregados, de previdência, questões assistenciais, relações sindicais, esse representante dos empregados não poderá participar, por conta realmente do conflito de interesse que pode gerar aí, tá bom? E aí a gente vem para uma questão também muito importante. Qual o prazo de gestão desse conselho de administração? Mais uma vez aqui, tem números. E onde tem números existe a possibilidade de existir questões. Então, já
acende aí realmente aquela exclamação, usa o marca-texto, como eu falei para vocês. O conselho de administração, ele vai ter um prazo de gestão de 2 anos, porém, podem ser permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas. O que são reconduções consecutivas? Existiu uma eleição e aí aquele membro foi escolhido, né? Dentre as indicações, dentre os empregados, dentre os reitores, foi escolhido aquele membro. E aí ele passou por um prazo de gestão de 2 anos. Ele pode concorrer na próxima gestão? Pode, só que o máximo que pode ser permitido são 3 reconduções consecutivas. E aí, o retorno desse membro do conselho de administração a esse colegiado, ele pode acontecer após o período equivalente a um prazo de gestão. O que quer dizer isso? Eu fui membro do conselho de administração por 2 anos, tive 3 reconduções consecutivas. Pode ter a quarta? Não pode. Eu tenho que passar um período equivalente de gestão, ou seja, 2 anos afastada, para então, na próxima eleição, eu tentar concorrer de novo, tá? Então, deixa isso bem certinho aí na sua mente. 2 anos, pode ocorrer no máximo 3 reconduções consecutivas. Passando essas 3 reconduções consecutivas para que eu possa tentar de novo ser membro do conselho de administração, eu tenho que passar o prazo do período de uma gestão, ou seja, 2 anos afastada para tentar concorrer de novo, tá? E aí a gente vem para os casos de vacância e substituição eventual, né? A gente sabe que pode ocorrer algum impedimento de algum membro do conselho em participar de reuniões, das deliberações, em algum período específico. E aí, a gente tem que saber como é que vai ser tratado isso. Em caso de vacância do cargo de conselheiro de administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente, porque a gente viu que a eleição ocorre realmente na Assembleia Geral. Então, um membro do Conselho de Administração, por algum motivo, algum impedimento, aquele cargo ficou vago, e aí o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes. Então, os 8 que ficaram vão nomear um substituto, e esse substituto ele só poderá servir até a próxima Assembleia Geral subsequente. E aí, essa Assembleia Geral, ela pode ser convocada por esse motivo, e aí a gente já sabe que não vai ser ordinariamente, porque ordinariamente a gente vai ter aquela anual, como eu falei para vocês na aula passada, mas numa situação assim, ela pode ser convocada extraordinariamente para realmente ver esse membro que vai ocupar esse cargo vago. E aí, em caso de vacância da maioria dos cargos de conselheiros de administração, deverá ser convocada pelos conselheiros remanescentes a Assembleia Geral para proceder nova eleição de membros. Então, se é um membro do conselho que deixa o cargo vago, o substituto é eleito pelos conselheiros remanescentes e servirá até a próxima Assembleia Geral. Mas, se foi a maioria dos membros do Conselho de Administração, os membros que ficaram têm que imediatamente convocar uma Assembleia Geral para proceder à nova eleição. E aí, se por acaso ocorrer a vacância de todos os membros do Conselho de Administração, que aí é bem difícil, mas claro, a legislação ela tem que tratar de todas as hipóteses que possam acontecer, aí vai competir a diretoria executiva convocar a Assembleia Geral. A gente viu que a Assembleia Geral ela é convocada pelos membros do Conselho de Administração, mas aqui a gente está falando na situação de todos realmente estarem impedidos por algum motivo, e aí a diretoria executiva vai assumir esse papel de convocar a Assembleia Geral. E aí tem uma questão aqui bem importante. No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do Conselho de Administração, o colegiado deliberará com os remanescentes, ou seja, todas as decisões que precisem ser tomadas das reuniões do Conselho de Administração, eles vão ser
continuados e vão ser deliberados pelos membros que estão ainda no conselho, os membros remanescentes, tá? Em casos de ausências ou impedimentos eventuais. E aí, em relação às reuniões, o conselho de administração ele vai se reunir com a presença da maioria de seus membros, ordinariamente, uma vez por mês. E extraordinariamente, sempre que for necessário. E vocês vão ver, quando a gente começar a falar da diretoria executiva, que elas podem sim solicitar a reunião desse conselho de administração. Mas tenham em mente que as reuniões vão ser ordinariamente mensais e extraordinariamente elas podem acontecer sempre que for necessário. O conselho de administração, ele será convocado por seu presidente ou pela maioria dos membros colegiados e a pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis. Olha aqui também outro ponto que vale a pena destacar aí no seu resumo. Salvo em hipóteses justificadas e acatadas pelo colegiado. Então, surgiu uma demanda que precisa ser trabalhada na reunião do Conselho de Administração e aí já passou o prazo de 5 dias úteis para essa inclusão na pauta. O que é que pode se fazer? Se for justificada e acatada por esse colegiado a inclusão desse tema, ele pode ser incluído, mas a regra geral é que a documentação tem que ser realmente distribuída com 5 dias úteis, minimamente de antecedência para esses membros do Conselho de Administração que irão deliberar sobre o tema na reunião, tá? E atenção, nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração, o presidente ele vai ter o voto de desempate além do voto pessoal. Que é isso? A gente tem os membros lá, são 9 membros. Então, se a gente contar, realmente não dá para ter empate numa votação. Mas se, por exemplo, existe lá um membro que teve algum impedimento eventual e não pôde estar presente. Então, a gente vai ter lá 8 membros. Pode acontecer empate? Pode. 8 é um número par, então pode 4 votar a favor, 4 contra. E aí, o presidente o presidente do Conselho de Administração, ele terá, além do voto que ele já deu, o voto desempate, tá? Para que não ocorra realmente essa situação de ficar aí agora. O que é que vai fazer? Se 4 pessoas votaram a favor, 4 contra, como é que a gente procede? Então, o presidente tem sim, além do voto pessoal, ele tem o poder do voto desempate. E aí, um quadro muito importante que eu trouxe aqui para vocês se refere às competências desse conselho de administração. E aí vale ressaltar que, como eu já falei para vocês nas aulas passadas que a gente teve aqui, é importante que vocês leiam realmente a legislação na íntegra e venham aqui aprofundar esse conteúdo. Por quê? Eu trouxe aqui as competências mais importantes, mas eu não consigo realmente trazer todas para que vocês vejam aqui comigo. Então, por isso que é importante também ler essa legislação, a lei seca na íntegra, tá? E aí, algumas competências muito importantes desse conselho de administração. E aí vocês vão entender que ele tem uma função assim de regulação geral da empresa. Como eu falei para vocês, é a questão de previsão de longevidade dessa empresa, dos processos, para que realmente ela siga aí cumprindo os objetivos para qual ela foi criada e com longevidade. Então, é competência do Conselho de Administração fixar a orientação geral dos negócios da EBSER, avaliar a cada 4 anos, olha aí, gente, mais uma vez número, avaliar a cada 4 anos o alinhamento estratégico, operacional e financeiro das participações da companhia ao seu objeto social, eleger e destituir membros da diretoria executiva da EBSER. Olha como é importante, né, a função desse conselho de administração, inclusive do presidente, fixando-lhe atribuições.
fiscalizar a gestão dos membros da diretoria executiva, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da empresa, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos. Convocar a Assembleia Geral também compete ao Conselho de Administração. Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria executiva. Quando a gente falar da diretoria executiva, vocês vão ver que elas têm que apresentar ao Conselho de Administração um relatório sobre a sua administração e sobre as contas, e aí o Conselho de Administração ele vai se manifestar sobre isso, aprovar e acompanhar o plano de negócios estratégico de investimento e metas de desempenho que deverão ser apresentados pela diretoria executiva, analisar ao menos trimestralmente, mais uma vez número para vocês, analisar ao menos trimestralmente as demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal, tá? O Conselho Fiscal vai agir bem forte aqui nessa parte, mas o Conselho de Administração também analisa, pelo menos a cada 3 meses, essa parte das demonstrações financeiras. Criar comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, eleger e destituir os membros de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, bem como o comitê de pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração, que a gente viu aqui na primeira aula com relação ao nosso Estatuto Social, que existe esse comitê. Então, compete ao Conselho de Administração eleger e destituir esses membros. Avaliar anualmente o desempenho do próprio Conselho de Administração e da diretoria executiva, tanto individual quanto coletivamente, e dos membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, com apoio metodológico e procedimental do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Então, esse comitê ele vai dar lá uma ajuda ao Conselho de Administração para que seja realmente avaliado esse desempenho. Então, aqui são competências do Conselho de Administração, mas eu volto a frisar, são importantes, mas não são todas. Eu trouxe aqui para vocês 10 competências. Na legislação, existem outras que vêm aqui a complementar esses pontos e é importante que você leia. A minha sugestão, que é que eu faria no seu lugar, querendo uma vaga e entendendo a importância do Conselho de Administração e a importância também das suas competências, pega essa parte das competências e vai lendo com frequência, porque aí você vai conseguindo ir fixando na sua mente. E qualquer coisa que venha na sua prova diferente daquilo que você leu, vai acender um alerta na sua mente, sinalizando que aquilo ali está errado. Por quê? Porque você leu e você revisou com frequência e aí você conseguiu fixar esse conteúdo. A princípio, pode ser extenso? Sim. Pode ser chato? Sim, mas com o tempo, com você revisitando esse conteúdo com frequência, você consegue sim ir fixando esse conteúdo. E aí, ao passar do tempo, quando você vai lendo, você já vai sabendo, não, isso é isso, esse é dessa forma. Então, fica muito mais fácil e prazeroso estudar, tá? Só não desiste. E aí, a gente vem para uma parte das competências do presidente do Conselho de Administração. No slide anterior, eu mostrei para vocês as competências do Conselho de Administração em geral. Aqui são as competências do presidente do Conselho de Administração. Também não estão todas, mas eu trouxe aqui essas mais importantes para vocês. Presidir as reuniões do colegiado. Então, ele vai presidir realmente as reuniões do Conselho de Administração, observando o cumprimento do Estatuto Social e do regimento interno da EBSER, que, terminado aqui o Estatuto Social, a gente vai seguir para essa parte do regimento interno. Interagir isoladamente ou em conjunto com o presidente da EBSER, com o Ministério Supervisor e os demais representantes do acionista controlador, no sentido de esclarecer a orientação geral dos negócios, assim como questões relacionadas ao interesse público a ser perseguido pela EBSER. Não tem, gente, esse número 17 aqui, ele entrou aqui sem querer.
Mas aí ele vai interagir isoladamente ou em conjunto com o presidente da empresa e aí com o Ministério Supervisor também e os demais representantes controladores no sentido de esclarecer orientações gerais. Então, olha aí também, mais uma vez, a importância do Conselho de Administração e do presidente desse conselho, tá? Sempre em questões relacionadas ao interesse público a ser seguido pela EBSER e esclarecer ou estabelecer os canais e processos para interação entre acionistas e o conselho de administração, especialmente nos que tange às questões estratégicas de governança, remuneração, sucessão e formação do conselho de administração. Então, essas 3 competências aqui tem que estar muito fixada também na mente de vocês para o dia da nossa prova. Então, faz isso que eu disse a vocês. Pega esse conteúdo, revisita com frequência, faz um quadrinho comparativo. Quando a gente terminar realmente toda essa parte do Estatuto Social, quais são os membros do meu conselho de administração? Quais são os membros da minha diretoria executiva? Quais são os membros do conselho fiscal? Quais são os membros do conselho consultivo? Qual é a competência de cada um? Coloca realmente comparando, porque esse estudo analítico vai fazer com que você realmente fixe esse conteúdo, entenda o papel de cada um, isso é na sua prova. Via uma questão tentando confundir, você vai saber, vai dizer, epa, aqui não, aqui eu estudei, aqui eu tenho conhecimento e eu sei que o certo é esse ponto aqui, tá? E aí, mais uma vez, eu quero falar para vocês, se vocês estão gostando desse projeto, deixa o like aqui, é muito importante para que o YouTube entenda que você gosta desse conteúdo e continue trazendo os meus vídeos para você. E aí, para não ficar realmente refém só essa indicação do YouTube, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para ver quando eu trouxer novos vídeos aqui, para que você continue nessa preparação comigo e não perca realmente nenhuma aula desse projeto, tá bom? Muito obrigada por participar. Até a nossa próxima aula. Beijos, tchau, tchau.